Bom dia, meus amados. Que Cristo possa estar no coração de cada um nesta manhã. Estamos começando a nossa escola bíblica dominical. Hoje a nossa coordenadora, a irmã Michele, não está presente, está lá com a mãezinha dela lá em Campos. Que possamos nós todos orarmos por ela, para que a mãe dela se recupere rapidamente, para que ela, na próxima semana, esteja junto conosco. E hoje nós temos como professora a nossa irmã Magali, e nós teremos uma bela aula em nome de Jesus. Magali, é com você. Bom dia para todos. Nosso assunto da escola dominical hoje é inferioridade e baixa autoestima. Eu queria convidar você para que a gente possa abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 13. Nós vamos estar lendo então o texto básico dessa aula de hoje. Ajudem os cristãos necessitados e pratiquem a hospitalidade. Abençoem os inimigos. Não haja maldição em suas palavras. Riam quando seus amigos estiverem alegres, chorem com eles quando estiverem tristes. Ajudem-se uns aos outros. Não sejam arrogantes. Façam amigos entre as pessoas mais simples. Não se julguem importantes. Não revidem. Descubram a beleza que há em todos. Se você descobriu em você, faça o mesmo com todos. Não insistam na vingança, ela não pertence a vocês. Eu vou julgar, eu vou cuidar disso, diz Deus. As Escrituras recomendam que se você vir seu inimigo com fome, ofereça-lhe um bom almoço. Se estiver com sede, dê-lhe de beber. Sua bondade irá surpreendê-lo. Não permita que o mal vença em sua vida, mas vença o mal com a prática do bem. Bom, esse livro de Romanos, até o capítulo 11, ele trata de questões doutrinárias para a nossa vida cristã. E a partir do capítulo 12, ele vai falar do nosso relacionamento com os irmãos, com os de fora, com Deus. Ele vai tratar de questões práticas para a nossa vida cristã. Para complementar também a leitura bíblica, para a gente poder dar início, entrar basicamente na lição, eu quero também ler com vocês 2 Timóteo 1,7, que está até aqui na revista também, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Bom, quando Paulo fala isso a Timóteo, depois mais à frente a gente vai ver também um pouquinho desse relacionamento de Paulo com Timóteo, do mestre e do discípulo, e ele está incentivando realmente Timóteo a ter essa ousadia, ter essa coragem, a não temer os novos desafios. E cabe uma reflexão para a gente. Nós podemos nos sentir fracos em alguns momentos da nossa vida? Será que nós sempre vamos nos sentir fortes, E é normal que a gente se sinta fraco em alguns momentos, E Deus, com certeza, entende a nossa humanidade, a nossa natureza. O Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo. Então, só essa palavra já justifica que nós podemos realmente ter esses momentos de fraqueza, esses momentos até meio de crise, mas isso não pode se tornar uma rotina na nossa vida. Nós, como cristãos, nós não podemos ter isso como padrão, como estilo de vida, E agora nós vamos adentrar propriamente a lição. Vamos ler aqui a introdução. Somos o que pensamos? Em grande parte, sim. A Bíblia afirma que o coração, isto é, a nossa mente, é a parte do nosso ser que deve ser guardada com mais cuidado. Essa orientação está lá em Provérbios 4:23, que diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes de vida. O que significa, então, guardar o nosso coração? Parece que ele já está guardadinho aqui, Mas a gente precisa guardar o coração. Guardar o coração significa filtrar sentimentos, desejos, emoções, tudo que pode entrar no nosso coração e criar raízes, Assim como a nossa saúde física depende do nosso coração funcionando, Se o seu coração para, você morre. A nossa saúde espiritual depende dos nossos desejos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Por isso é que a palavra nos orienta que nós devemos guardar o nosso coração. Continuando, quando pensamos em relacionamentos,
não podemos separar as 3 áreas que devemos cuidar, que influenciam umas às outras: relacionamento com Deus, com o próximo e comigo mesmo. Não tem como você estar mal com você e ter um relacionamento bom com Deus. Não tem como você estar mal com você e ter um bom relacionamento com o seu próximo. Então, essas coisas estão interligadas. Como salvos em Cristo, precisamos aprender a nos ver como novas criaturas, valiosas para Deus, capazes e dignas do seu amor. Não podemos nos esquecer de que somos pecadores. Temos que deixar o egocentrismo, mas reconhecemos que somos remidos pela graça de Deus e que compomos o corpo de Cristo. Nós temos que saber do nosso valor, né? Nós não podemos, como foi falado lá atrás, esses momentos de fraqueza, de crise, fazerem parte do nosso dia a dia. Você tem que entender qual é o seu valor, né, no corpo. E fazendo analogia com o corpo, não só as partes que nós usamos mais do corpo são importantes, né? A gente usa mais os nossos braços, os nossos olhos, os nossos sentidos, mas se você tem um problema lá no dedinho do pé, todo o corpo sente. Se você machuca lá o cantinho da sua unha, todo o seu corpo vai sentir. Então, esse corpo precisa estar unido para que ele possa, né, fazer essa obra, essa tarefa que Deus nos concedeu. Continuando, aceitarmos-nos como seus filhos nos ajuda a ver-nos com a ótica de Deus. O relato da criação do homem é o primeiro texto bíblico que precisamos examinar. Eu vou pedir para o Machado ler para a gente Gênesis 1, 27 e também fazer uma colocação sobre esse versículo para a gente. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, amado Deus, que é o melhor para nós. Ele foi quem criou o homem, que foi quem criou a mulher, e com certeza ele não vai estar feliz vendo o homem com a baixa autoestima, ou também o orgulhoso. Então o que Deus quer é que nós possamos imitá-lo. Jesus certa vez disse, né? Resumiu a lei em dois mandamentos somente, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E ele acrescenta um pouquinho mais abaixo: assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Então o nosso propósito como cristão é amar o nosso próximo independente de qualquer situação. E se você amar o próximo, com certeza você não terá baixa estima. Estará sempre no nível que Deus quer para todos nós. Como diz aqui a nossa revista, se nós tivéssemos somente esse texto nas Escrituras, já seria suficiente para a gente não desvalorizar nenhum ser humano. Porque todos, não há exceção, não foram alguns, todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Como a gente vai falar de baixa autoestima, o complexo de inferioridade está muito ligado à baixa autoestima. Então, vou ler para vocês uma definição do que seria complexo de inferioridade. Pode ser definido como aquele sentimento de não estar à altura dos padrões sociais. Está diretamente relacionado a uma dúvida constante e incerteza sobre si mesmo, além da falta de autoestima. Normalmente, quem desenvolve o complexo de inferioridade são pessoas que têm autoestima baixa, né? E hoje em dia a gente vive uma época de muitas assim referências, a própria internet, né? Instagram, Facebook, outras redes sociais também, que mostram um padrão de vida muito perfeito, né? Você tira uma foto e você coloca um filtro, você fica bonita na foto, né? E algumas pessoas até colocam, eu acordei hoje sem maquiagem, mas aquela foto está carregada de filtro, né? Está carregada de coisa. Então, eu já ouvi até pessoas conhecidas falar assim, não vou mais acessar Instagram que eu vou ficar depressiva. Mas isso sempre aconteceu. Quando não era Instagram e Facebook, eram as revistas, né? Você compra uma revista na banca, você vê a vida do artista perfeito, não mostra lá a crise, entendeu? As novelas, né? Quem gosta, eu particularmente já aboli, mas quem gosta de novelas, os artistas já amanhece arrumada, né? Nas casas eles já acordam de salto alto. Então, se você não tiver a sua identidade, se você não souber quem você é e você procurar esses padrões, você vai ficar se sentindo para baixo, você vai ficar com um complexo de inferioridade, porque são padrões difíceis de você alcançar, né? São pessoas perfeitas, são pessoas que têm, né, o corpo em dia, são pessoas que viajam muito,
que os pratos, né? É difícil você ver uma pessoa postar arroz, feijão e ovo. Todo mundo posta aquele prato bonito. Então você tem que saber quem você é. Poxa, que legal que tem isso aqui, né? Que legal que a pessoa colocou esse lugar bonito, um dia eu vou conhecer. Mas isso não pode fazer parte da sua vida. E os padrões de hoje são padrões muito elevados. Se você não souber quem você é, você acaba entrando em crise. Como eu falei lá atrás, não uma crise passageira, né? Não ficar fraco um dia e no outro dia você recuperar, não. É uma crise eterna, você vai ficar até depressiva. Então, o seu padrão tem que ser você mesmo. Como que você era ontem? Hoje você melhorou? Então você já está vencendo. Isso em todos os sentidos da sua vida, né? Eu costumo dizer que não são defeitos que a gente tem, são pontos de melhoria. Todos nós temos pontos de melhoria, né? Então, analise você mesmo. Não adianta você se comparar com uma outra pessoa mais alta, com uma outra pessoa mais magra, com uma outra pessoa mais bem-sucedida na vida profissional. O seu referencial tem que ser você mesmo e o nosso referencial maior tem que ser Jesus. Eu vou pedir a Fabiana para ler para a gente o próximo tópico. Já que a gente está falando de autoestima, a gente tem que saber o que não é autoestima. Fabiana, pode ler para a gente? O que autoestima não é? Estabeleçamos primeiramente o conceito de autoestima. Para melhor compreensão, partiremos do que a autoestima não é. 1. Ter excessivo orgulho de ser quem eu sou. 2. Valorizar exageradamente minhas qualidades. 3. Atentar contra a teologia da autonegação. 4. Considerar-me o centro do mundo. Essas 4 atitudes, dentre outras, podem ser confundidas com autoestima elevada. Se forem tomadas como verdadeiras, realmente não estão adequadas para a vida do crente. A autoestima é um sentimento ligado à maneira como me vejo. Para o cristão, a autoestima está baseada no caminho de Deus revelado em sua palavra. Segundo o dicionário, autoestima é a qualidade de quem se valoriza, se contenta com o seu modo de ser e demonstra, consequentemente, confiança em seus atos e julgamentos. Bom, conforme o texto mesmo aqui diz, essas atitudes podem ser confundidas com autoestima elevada, mas na verdade não são, pois essas atitudes elas estão voltadas para o eu, né? Elas estão valorizando muito, exageradamente a si mesmo. Isso, na verdade, torna a pessoa orgulhosa, né? Tornando assim, a gente se tornando uma pessoa orgulhosa, o que vai acontecer é que a gente passa a se achar melhor do que outros, né? E isso não é uma atitude que condiz com a nossa vida de cristão, porque a palavra de Deus nos ensina que a gente, na verdade, a gente tem que usar a palavra de Deus como nosso espelho. E ela nos ensina o quê? Que nós devemos abrir mão do nosso eu. Nós devemos nos despir de nós mesmos, né? E negar a nós e seguir a Cristo, né? E o que então nós precisamos entender, o que eu entendi aqui, é que o valor da nossa vida, nós temos que entender o valor da nossa vida em Cristo, saber o nosso lugar, a nossa importância para a implantação do reino de Deus aqui na Terra, né? Na verdade, nós temos que ter esse entendimento, que ele cresça e que eu diminua. Nós, então, ouvimos o que não é autoestima e agora nós vamos ver um conceito do que é, então, a autoestima. A autoestima é a qualidade de quem se valoriza, se contenta com seu modo de ser e demonstra, consequentemente, confiança em seus atos e julgamentos. Então, esse se contentar com seu modo de ser é você conhecer as suas limitações, é você conhecer em que você pode mudar, em que você pode melhorar, mas não menosprezando aquilo que você já é. É você buscar sempre, seja na vida espiritual, seja na vida profissional, seja nos relacionamentos, né? A palavra do Senhor diz que a boa obra que Jesus, né, começou na nossa vida, Ele vai aperfeiçoar. Então, isso me dá a ideia de um processo. Me dá a ideia de que ninguém é perfeito, me dá a ideia de que em ninguém a obra está completa. Então, a cada dia a gente vai aprendendo um pouquinho, né? A cada dia a gente vai mudando um pouquinho, até chegar ao dia da perfeição, que vai ser só lá no céu. Aqui na terra a gente vai precisar mesmo caminhar com as nossas virtudes, com os nossos pontos de melhoria, pedindo a cada dia para Deus nos ajudar, nos orientar. A chave para a autoestima é o quê? O equilíbrio. Eu acho que essa
Se a gente pensar nessa palavra, acho que a aula de hoje ela se resume nessa palavra, equilíbrio. Como o Machado, como a Fabiana já falaram, né? Não é você se desvalorizar, mas também não é você se supervalorizar. Tem até uma frase que diz assim: humildade não é você pensar que você é menos. Humildade é você pensar menos em você. Então, tem gente que acha que ser humilde é pensar que ela é um coitado, ou um coitado, uma coitada, é pensar que ela não consegue fazer nada. Isso não é humildade. Humildade é você pensar menos em você e pensar mais nos outros. Continuando aqui, toda vez que alguém se supervalorizar ou se inferiorizar, sofrerá consequências indesejáveis na vida. Bom, a nossa revista agora, ela nos traz a história de Saul. Eu vou resumir para vocês aqui, para a gente ganhar tempo. E a história de Saul está lá em 1 Samuel, né? Saul, ele era um jovem muito bonito, ele era um jovem alto, e assim, ele chamava atenção pelo porte físico dele, ele se sobressaía em relação aos outros jovens, né? Ele era da tribo de Benjamim e o pai dele era um lavrador muito rico. E um dia, as jumentas do pai de Saul fugiram. E o pai dele falou, então, olha, vai procurar as jumentas, vai com um empregado, né, um moço, que era empregado do pai, e eles saem para procurar a jumenta. E acontece que eles andaram muito e eles não acharam a jumenta, as horas foram passando, eles se distanciaram muito, e Saul então fala assim para o empregado, olha, vamos voltar, porque meu pai já deve estar preocupado com a gente. Agora ele nem está mais preocupado com as jumentas, está preocupado com a gente. E o moço fala assim, não, porque aqui onde a gente está tem um profeta e ele revela as coisas. Quem sabe ele pode nos ajudar em relação a essas jumentas perdidas do seu pai. E Saul vai então na casa de Samuel. E quando Saul chega lá na casa de Samuel, Samuel já sabia, porque na noite anterior ele tinha orado, porque o povo estava pedindo um rei. Naquela época não tinha rei ainda, era só juízes. E o povo pediu um rei e Samuel orou. E Deus mostrou como seria. Então, quando Saul chega lá, Samuel diz tudo o que aconteceu, né, como Deus revelou, e ele vai e unge Saul como rei. O que acontece depois? Passou, né, uns dias, e no dia lá da coroação mesmo, da cerimônia lá de ser coroado rei, o que Saul faz? Ele se esconde. Ele se esconde no meio da bagagem. Então imagina esse jovem, né, que tinha uma aparência assim, que a gente pode achar até que é uma aparência perfeita, né? Alto, se sobressaía sobre todos, né? Além dessa aparência perfeita, ele era filho de um lavrador rico. Então, se a gente for pensar na questão financeira também, ele não tinha problema. Realização pessoal. Ele foi simplesmente escolhido para ser rei. Então esse jovem tinha tudo para ele ter uma autoconfiança, ter uma autoestima, até eu digo elevada, mas ele se escondeu no meio da bagagem. Por quê? Porque ele estava se sentindo inferior, ele achava que ele não ia dar conta daquela atribuição. E o desenrolar da história, eu não vou me prolongar, a gente vai se concentrar na figura de Saul, e depois entra a figura de Davi, né? O Saul ficou melancólico e Davi foi, tocava harpa para acalmar ele, enfim. E no final, Saul estava com ciúme de Davi, estava assim achando que ele era superior, então ficou ciumento, ficou arrogante, ficou prepotente. E a gente vê aqui dois extremos. A gente vê um Saul aqui no início tímido, com medo, e a gente vê um Saul aqui no final arrogante, prepotente, ciumento, invejoso. Então a gente vê que o que faltou para ele foi simplesmente aquela palavra que a gente falou aqui, equilíbrio. Então a autoestima equilibrada é o que a gente tem que procurar. E aqui a gente vê a história de um rei, né? De um rei que todos conhecem, o seu nome está na Bíblia, está na história, e ele sofreu também de complexo de inferioridade, autoestima baixa, e não foi bom. Essa humildade, né, que ele demonstrou lá se escondendo, na verdade, caracterizava um desvio, né, de personalidade, de comportamento, porque ele saiu de um extremo até outro. Ele saiu de uma pessoa humilde que poderia ter aprendido, né? Inclusive é interessante que a Bíblia fala de Saul usando jumenta, que é um animal desobediente.
E a Bíblia fala de Davi usando a ovelha, que é um animal obediente. Então, até nessa conotação, a gente percebe a diferença dos dois em termos de personalidade, né, de comportamento. Então, terminando essa história de Saul, eu queria agora aproveitar aqui a presença da nossa pastora Lene, né, que sempre tem uma palavra equilibrada, sempre tem uma palavra coerente. E ela vai falar para a gente o seguinte: pastora, como nós podemos entender o valor da nossa vida em Cristo? E como nós podemos saber o nosso lugar na implantação do reino de Deus aqui na Terra? Já foi até citado esse texto pelo nosso querido irmão Machado, Gênesis 1:27. Eu acho que quando a gente entende isso, a gente começa a entender o nosso valor, o valor da nossa vida em Cristo. Porque esse texto diz que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Como alguém que foi criado à imagem e à semelhança de Deus não tem valor para Deus. E se a gente for à frente, toda a história, depois da criação, nós temos a história da queda, quando o homem errou. E logo depois nós vemos que Deus, na sua infinita misericórdia, ele vem com outro plano para que o homem ele seja resgatado para ele novamente. Então ele envia o seu único filho. Novamente, a gente pode ver a nossa importância para Deus. Mesmo quando a gente errou, mesmo quando a gente estava afastado de Deus, Ele nos amou primeiro. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Não fomos nós que amamos a Deus primeiro, mas Ele nos amou. E Ele enviou o seu único filho para que a gente pudesse ter a nossa vida restaurada, resgatada em Deus e ter uma vida eterna nele. Então, eu creio que não existe nada mais para a gente pensar sobre a nossa importância em Deus. Alguém que manda o seu único filho, Jesus, ele sendo Deus, vivendo como Deus, vir tomar forma humana, viver nessa terra como um homem, passar tudo que nós passamos aqui, as experiências ruins que nós temos aqui, ele passou por tudo isso, ele conhece tudo isso, por isso a misericórdia dele sobre a nossa vida. E por nós, que éramos pecadores e não dava uma mínima importância para ele. Então a gente não pode dizer que a gente não tem valor em Cristo. Nós temos valor em Cristo. E como que a gente pode saber o nosso lugar na importância da implantação desse reino? Se nós fomos alcançados, foi porque alguém falou do amor de Deus para nós. E quando ele nos chamou, ele nos convocou que a gente fizesse o mesmo, que a gente alcançasse outras pessoas para o reino de Deus. Jesus ele fez o papel de reconciliador. Jesus ele nos reconciliou com Deus. Quando nós éramos inimigos de Deus, ele pegou esse papel. E a palavra de Deus diz que ele também nos chamou para fazer esse mesmo papel, reconciliar o mundo com Deus. Jesus ele fez esse papel de reconciliação do mundo com Deus. E nós temos em nós essa importância. Eu acho que não existe nada mais importante na nossa vida do que reconciliar, levar essa palavra de reconciliação do homem com Deus. Então Deus ele tem nos chamado para isso. E eu achei assim, um texto muito importante que eu estava lendo em Lucas 12:6, que fala também da importância. Eu sempre quando eu penso em importância, a importância que Deus dá para nós, eu penso nesse texto quando Jesus diz: não se vendem 5 pardais por 2 asses, ou seja, 2 moedas de cobre. Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. O que são pardais? Em nossos dias a gente vê que pardal ele não tem importância nenhuma, ele não tem valor financeiro, as pessoas não dão importância. Ninguém quer criar um pardal na gaiola, Então ele não tinha importância. Mas naquela época, os pardais eles não valiam um valor monetário, mas eles tinham uma importância para os judeus, porque tinha um valor cerimonial. O pardal ele era assim considerado um animal muito limpo, então eles consumiam esse pardal. Então tinha um valor para os judeus. E mesmo as pessoas não dando esse valor monetário, olha o que Jesus disse, eles não têm nenhum valor mas para as pessoas, mas Deus não se esquece deles. E diz ainda que não cai um fio de cabelo da nossa... Que é um fio de cabelo da nossa cabeça? Tem tanto cabelo, tantos fios que a gente tem que a gente não consegue contar.
mas não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus tome conhecimento, né? E nós, depois ele conclui esse texto, ele diz, nós não temos mais valor do que os pardais? Então esse é o valor que Deus dá para cada um de nós. Nós valemos muito mais do que os pardais. Se Deus cuida dos pardais, né, que parece que não tem valor nenhum, quanto mais de nós que fomos comprados pelo seu próprio sangue. Deus, por meio de Paulo, ensina como devemos pensar a nosso respeito. A palavra moderação, além da ideia de autocontrole, traz também a ideia de equilíbrio, ou seja, capacidade de manter sua identidade no meio das lutas ou das vitórias, sob elogios ou críticas, em vantagem ou desvantagem. Manter nossa autoestima equilibrada depende de sempre lembrar desses princípios bíblicos e agir de acordo com eles. Cada um deles combate uma das causas de desequilíbrio de autoestima. Em Romanos 12:3, aprendemos que vencer o orgulho e reconhecer que recebemos talentos de Deus ajuda-nos a equilibrar nossa visão a respeito de quem somos. Eu vou pedir o Machado para ler para a gente, então, Romanos 12:3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Como nós vimos nesse texto, Peraí, repete isso como nós vimos nesse texto. como nós vimos nesse texto, trata de algumas como combater, né, algumas das causas de desequilíbrio da autoestima. Então, a gente tem outros textos também que vai endossar. Eu vou pedir para alguns irmãos aqui ler para a gente. O primeiro é Filipenses 4, 8 e 9. Fabiana, por favor. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, perceberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Lembra que quando nós falamos lá em Provérbios 4, 23, de guardar o nosso coração, significava filtrar sentimentos, desejos e emoções? Aqui em Filipenses fala exatamente disso. Nós devemos cuidar do conteúdo com o qual nós enchemos a nossa mente. O segundo texto que vai nos ajudar é Lucas 10, 27. Selma? O homem respondeu: ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame seu próximo como a si mesmo. Então, uma outra maneira também da gente ter a nossa autoestima equilibrada é obedecer à lei resumida por Jesus, né? Isso é o resumo: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Porque quando eu amo o próximo como a mim mesmo, eu valorizo, né? Eu sempre vou pensar em quem vem após mim. Então, é também uma das maneiras. Um outro texto também interessante está lá em Tiago 1, 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Nós devemos reconhecer que tudo vem dele, né? Tudo vem dele, nada vem de nós. Nós não temos capacidade, por mais que a gente se ache suficiente, né? Por mais que a gente vê grandes exemplos, né? De pessoas aí que de repente perderam tudo, às vezes a profissão, aquele piloto, né, de Fórmula 1, Schumacher, né? Uma pessoa bem-sucedida, jovem. Eu creio que ele devia pensar assim: eu cheguei num patamar que ninguém conseguiu e de repente um acidente mudou a vida daquele jovem. Os patrocinadores, depois de um tempo, cancelaram o contrato e acho que hoje as pessoas, até muitos, se esqueceram de todas as vitórias que ele teve na pista. Então, que a gente tem que saber que tudo que a gente tem vem de Deus. Nós somos finitos, né? Nós não somos eternos. E a gente sempre vai precisar da graça dele sobre a nossa vida. E o último texto, para a gente endossar isso, Filipenses 2,13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade.
Tiago 1:5. É você também? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Então, o que a gente viu até agora, nós já estamos caminhando para o final, é que todas as respostas estão aqui, na Bíblia. Elas não estão nos livros de autoajuda, elas não estão, assim, tantas coisas que a gente vê hoje na nossa mídia, na nossa vida, elas estão aqui, as respostas estão aqui. Então, como ter uma vida equilibrada? Como ter uma autoestima real, nem se achando menos, nem se achando mais. É buscar na palavra de Deus, é filtrar tudo que entra no seu coração, para que você encha a sua mente de coisas boas. E aqui o último tópico, né, que a gente vai tratar, fala de como ajudar outros com a sua autoestima, né? Se a gente conhece pessoas que têm essa autoestima baixa, se você que está nos assistindo hoje, você já percebeu, pelo que a gente falou até agora, que você se sente inferiorizado, né? Ninguém, eu acho, que chega num ponto desse porque quer. Foram situações que aconteceram na vida, que de repente você naquele momento não soube lidar e acabou trazendo esse sentimento de inferioridade, de incapacidade. Então, se você está numa situação dessa, procure ajuda da igreja, procure ajuda de alguém que você confie, e nós que possamos ajudar. Como que a gente pode ajudar outros com a sua autoestima? Aquele que for aconselhar uma pessoa com uma baixa autoestima não pode estar na mesma situação. Ele tem que estar com uma visão equilibrada de si. Ele não pode achar, vou te aconselhar porque eu estou muito bem, eu sou o bambambam da coisa e você está muito mal, então você precisa de... Não, a pessoa tem que estar com a autoestima equilibrada, né? Saber que ela ali no momento está sendo um canal, um facilitador para você, mas que ela pode também lá na frente ter algum problema de baixa autoestima também, né? Apresentar o conceito bíblico de uma boa autoestima. Acho que isso não precisa comentar, a gente já falou bastante. O conceito bíblico de uma boa autoestima é diferente do mundo, né? Do mundo, se você for procurar a resposta no mundo, você vai ficar frustrado. Então, procure na Bíblia. Fazer uma autoavaliação. Tornar mais prático o processo de pensar moderadamente sobre si. Peça à pessoa que faça uma lista de aspectos que ela considera negativo e positivo. Ajude a avaliar honestamente. Provavelmente, a pessoa com baixa autoestima, a lista dela de pontos negativos vai ser desse tamanho. E ela vai ter dificuldade de achar alguma qualidade, algum ponto positivo em si. Então, a gente precisa fazer a pessoa pensar, não, você tem essa qualidade, pensa, olha isso que você faz tão bem. E a gente extrair dessa pessoa para que ela possa perceber o que ela tem de positivo, né? Perdão. Exercitar o perdão e também sentir-se perdoado. João ensina a respeito dos efeitos da confissão, né? Que a gente deve confessar para que a gente possa ser liberto. Ter paciência, já que os conceitos errados que alguém tem de si mesmo, tanto espirituais quanto emocionais, foram formados ao longo do tempo. Foi o que eu falei. A pessoa não está ali porque ela quer. Foram situações que aconteceram, foram crises, né, que ela não soube lidar no momento e acabou acarretando essa baixa autoestima. Ponto 4. Mostrar atitudes práticas. Que atitudes práticas são essas? Vencer o espírito crítico e negativo, né? Tem pessoas que são muito críticas com si mesmo, só veem defeito em si mesmo, isso a gente tem que vencer. Respeitar, reconhecer e elogiar a pessoa sem se sentir menos ou mais do que ela. Então, quando a gente trabalha com uma pessoa, a gente deve respeitá-la e reconhecer o valor. Não diminuí-la porque ela está com um sentimento de baixa autoestima, mas sim entender e procurar ajudar. Aplicar, olha, novamente, os ensinamentos bíblicos em todos os setores da vida. Ensinamentos bíblicos não é só para a vida espiritual, é para todos os setores. Cultivar amizades sinceras que possam ajudá-la no seu desenvolvimento. Pessoas que elogiam e criticam amorosamente, quando necessário, ajudarão em seu desenvolvimento pessoal. E o último tópico, agir como pais, professores e líderes de acordo com a palavra de Deus, sendo companheiros e guias daqueles que lhe foram confiados como discípulos. 1 Pedro 1, 5 de 1 a 3, eu vou pedir para o Mário ler para a gente. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero,
como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que lhes foram confiados, antes tornando-os modelos do rebanho. Quer comentar? Não, pode. Irmão Machado, quer fazer um comentário? Magali, você falou aí sobre a baixa autoestima, aquela pessoa que está com a baixa autoestima. Nesse momento que nós estamos vivendo agora, essa quarentena, está levando muitas pessoas a isso. Por quê? A pessoa está se vendo inútil, está dentro de casa preso, sem poder exercitar a sua capacidade, as suas qualidades, e realmente isso está afetando a muita gente. Então, um dos pontos que a Magali falou é que nós devemos olhar qualidade no próximo. Quando você olha a qualidade no próximo, você começa a valorizar o próximo e, de certo modo, a melhorar a sua autoestima. Eu me lembro que, como policial, eu sempre disse que até o pior bandido ele tem qualidades. Uma pessoa, por exemplo, um estuprador que cai dentro da delegacia, ele vai se dar mal com os bandidos porque eles não aceitam um estuprador de criança, não aceitam matar uma criança por aí afora. E tem uma historinha interessante, conta-se que numa certa cidade pequena, o pastor era chamado para fazer todos os velórios. E cada velório que ele ia, ele contava assim, muitas qualidades daquele morto. E um certo dia morreu lá o bandido daquela localidade. Ninguém gostava, o cara não tinha nenhuma qualidade. E aí a cidade toda compareceu ao velório para ver o que o pastor ia dizer daquele, que qualidade que ele ia achar. E o pastor fez lá a sua introdução da Bíblia e falou do amor de Deus e tal, e disse, esse morto tinha qualidades. Ele assoviava muito bem. Quer dizer, foi a qualidade que ele achou naquele. Então, vamos olhar a qualidade do nosso irmão, que todos têm qualidade. E valorizando ele, você estará também se melhorando. Bom, nós vamos agora ler o último tópico da nossa revista. Eu gostaria de chamar a nossa querida pastora Neiva para ler para a gente e fazer os seus comentários. Eu vou ler aqui o que a Magali pediu que eu comentasse. A igreja não tem apenas o papel curativo, mas também preventivo para muitos dos problemas humanos. É importante que no Ministério de Ensino da Igreja haja o cuidado de incluir estudos no âmbito dos problemas psicológicos. É o que nós estamos fazendo agora, né? Graças a Deus a nossa igreja tem essa visão. Desde que haja pessoas preparadas para tanto. Caso não haja, convidar irmãos qualificados nessa área ajudará a muitos. Graças a Deus, a igreja, há um tempo atrás, né, há um tempinho atrás, tinha-se um bloqueio muito grande com as pessoas que trabalham na área da psicologia. Havia muitas barreiras. O pastor da igreja, ele não tem obrigação de ser um psicólogo. Então, ele vai cuidar de uma pessoa, ele pode ir até um certo ponto, mas o pastor que tem um bom discernimento do espírito, o que ele vai fazer? Ele vai indicar um bom psicólogo. O que é um bom psicólogo? Nós, como cristãos, nós não podemos indicar qualquer psicólogo. Nós temos que indicar um psicólogo que tenha princípios bíblicos, né? Pessoas que vão realmente ajudar. Porque nós conhecemos casos que indica para qualquer psicólogo e a pessoa fica pior. Por quê? Porque entra em confronto daquilo que ele acredita. Então, nós temos que ter esse cuidado também, para quem indicar. E eu glorifico muito a Deus, porque Deus tem levantado bons psicólogos. Aqui na igreja, graças a Deus, tem pessoas excelentes, que nós podemos confiar, podemos mandar as pessoas e nós sabemos que elas voltarão melhores. Então, a igreja, ela tem um papel fundamental na vida dessas pessoas. Porque às vezes a pessoa vem para Jesus, ela se converte, mas tem algumas áreas da sua vida que ela não consegue caminhar sozinha, ela vai precisar de ajuda. Aí é que entra o amor ao próximo, né? Nós damos o suporte. E o psicólogo, quando o pastor, ele chega a uma conclusão que já não é mais a sua área, que ele encaminha,
Ele está direcionando segundo o Espírito Santo, segundo né? Deus deu a capacidade. Né? Lucas era um médico. Se nós temos um médico, nós vamos recorrer ao médico. Deus cura sim. Porque muitas pessoas colocam na sua mente, eu não preciso de psicólogo. Tem essa barreira. Mas Deus deu inteligência, Deus deu capacidade para que essas pessoas nos ajudem. Então, se você tem esse bloqueio, quebre isso da sua vida. E se você precisa, procure, porque essas pessoas vão poder te ajudar. No nosso segundo parágrafo aqui diz assim: em nossa vida pessoal, devemos perguntar como nos vemos e o que precisamos adequar à realidade em que vivemos. Além disso, pedir a Deus graça a respeito de nossas atitudes em relação àqueles os quais temos influência na formação de sua autoestima. Nós temos, né, influência sobre os nossos filhos, quem tem netos, sobrinhos, alunos, no nosso próprio trabalho, às vezes até na vida do nosso cônjuge. Nós somos referência. Então, aquilo que eu vivo dentro da minha casa, principalmente, o que eu vivo dentro do meu lar, eu vou influenciar a vida dos meus filhos. Se eu vivo com sempre uma afeição de derrota, de tristeza, né? Eu me sinto uma derrotada, uma feia, né? Uma pessoa derrotada. Eu vou passar esse espírito de derrota para aqueles que estão ao meu redor. Os meus filhos terão espíritos de derrota. Mas se eu sou uma pessoa alegre, se eu me vejo uma pessoa valorizada, como já foi dito aqui, se eu tenho convicção no meu coração que eu tenho valor em Deus, eu vou passar coisas boas para os meus filhos, eu vou ter uma boa influência. E eu quero ler rapidinho, eu fiz uma relação de algumas atitudes que eu posso ter para fortalecer a minha autoestima. E eu vou ler rapidinho para vocês. Uma coisa que às vezes a gente não consegue, que a gente tem que aprender, é falar não. Principalmente na criação dos nossos filhos. Se você não aprender a falar não com ele, o mundo vai dizer. E aí vai ser um não muito dolorido, né? E você pode livrar o seu filho disso. Impor limite nas pessoas, né? Você ajudar as pessoas a ter limites. Valorizar as nossas qualidades, né? O que já foi falado aqui. Evitar relacionamentos destrutivos, né? Às vezes nós andamos com pessoas que só falam de coisas negativas, só agem de forma negativa. E isso vai influenciar na nossa vida. Ter atitudes positivas. Às vezes nós pensamos em algo positivo, mas nós agimos de forma negativa. Isso vai influenciar. Criar projetos para o futuro. Cultivar boas amizades, cuidar de nós mesmos, fazer planos e sonhar. A pessoa que tem a autoestima baixa, geralmente ela não faz planos e ela não sonha. Né? Ela vive só aquele hoje triste, né, de amargura, e não pensa, né, não quer sonhar, não tem visão, né, de uma vida melhor. Não deixar que as críticas alheias nos derrubem, né? Às vezes a pessoa vem, faz uma crítica construtiva e a gente traz aquilo para o nosso coração, fica remoendo, aquilo se torna uma raiz de amargura. E aprender com os nossos erros, né? Aprender com os nossos erros. Às vezes a gente erra, na hora a gente se frustra, mas depois a gente repensa, né? Vai pensar direitinho, a gente vê como que a gente pode aprender com os nossos próprios erros. Então é isso que eu tenho para falar para vocês nessa manhã de hoje. Obrigada. Bem, quando a gente fala de baixa autoestima, a gente fala desse assunto tão importante nos dias de hoje, e essa EBD, ela é muito propícia, e essas manhãs são manhãs reveladoras. Deus se revela para nós, e nós como servos do Senhor, e você que está ouvindo, também pode se revelar o seu coração, o teu íntimo para o Senhor, né?
Jesus ele é especialista em tratar as pessoas. Ele pegou 12 que não tinham experiência nenhuma. Todos conhecem, né, o currículo de cada um dos apóstolos. E o que Jesus fez em 3 anos com a vida dessas pessoas? Mudou completamente. Então, se em 3 anos Jesus mudou a vida de Pedro, a vida de João, de Tiago, mudou a vida de tantos que passavam pela vida dele, o que ele não pode fazer pela sua vida? Você que já tem 3, 4, 10 anos na presença de Deus, e você que vai começar hoje, está aceitando Jesus hoje como Salvador, ou aceitou ontem, ou semana passada, Jesus ele é especialista, e ele muda a vida de cada um de nós. Todos nós que estamos aqui, temos os nossos medos, os nossos traumas, as nossas dificuldades, só que nós entregamos tudo isso nas mãos de Jesus. Ele é suficiente para trazer cura para a nossa alma, cura para a nossa vida. Ele, uma passagem muito interessante na Bíblia, é quando ele vai fazer a última ceia com os discípulos. Né? A gente vê que o que ele fez ali, talvez 30 anos, 20 anos, né? De consultas a grandes especialistas, Jesus não teria colocado no coração dos seus discípulos. Simplesmente, ele pegou uma bacia de água, ele pegou uma toalha, e sem falar nada com ninguém. O texto não fala o tempo que foi, se foi 20 minutos, se foi 30 minutos, e ele foi lavando os pés de cada um deles. Mas naquele silêncio, talvez que você esteja aí também ouvindo, nesse silêncio, Deus trabalha. Deus estava trabalhando no coração dos discípulos ali, os traumas, as dificuldades, a baixa autoestima. Estava trabalhando ali o coração deles naquilo que eles mais precisavam. Eles tinham pouco tempo e eles precisavam ser ministrados pelo Senhor. Então nessa manhã Deus está ministrando ao seu coração. Deixa que esse Jesus com essa bacia, com essa toalha, tocar no mais profundo do seu coração e retirar esses medos, esses traumas que todos nós temos. Somos criados em famílias diferentes, somos bombardeados por tantas coisas. Mas Jesus hoje quer que você coloque a sua vida na presença dele e receba dele a cura. Porque ele é um Deus que cura, ele é um Deus que transforma e que muda as nossas vidas. Bom, nós estamos caminhando para o final e eu gostaria de novamente ler para você 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Algumas traduções dizem espírito de temor. E você ter coragem, né, você ter ousadia hoje em dia é difícil, porque a nossa cultura, ela incentiva o conforto, a tolerância, e você ousar significa você fazer algo diferente, né? Você sair daquela posição de conforto. A melhor maneira da gente viver uma vida de ousadia é viver no poder do Espírito Santo. E eu quero encerrar essa lição falando um pouquinho, né, para você sobre Paulo e Timóteo. Timóteo, um jovem pastor muito tímido, né, que Paulo conheceu através das suas viagens missionárias em Listra. E Timóteo era tímido, né, bem diferente do líder dele que estava discipulando ele, bem diferente de Paulo. Paulo era destemido, Timóteo era acanhado. Paulo era decidido, Timóteo era ansioso. Paulo gostava do improviso, Timóteo gostava de ordem e rotina. Paulo confrontava, Timóteo assumia grandes riscos para manter a paz. E, para finalizar, será que Timóteo permitiu que a sua natureza tímida impedisse o destino de Deus para ele? De maneira nenhuma. Ele veio a ser o líder dos crentes de Éfeso, provavelmente a maior igreja daquele tempo. Então não importa o seu temperamento, se você é mais retraído, se você é mais quietinho, Deus tem um plano na sua vida e Ele quer te usar, e saiba que você tem valor,
porque Deus pensa pensamentos de paz e não de mal sobre a sua vida, para te dar o fim que você deseja, um fim vitorioso, abençoado. Então nós queremos agradecer você que nos permitiu entrar na sua casa hoje através dessa escola bíblica. E na semana que vem, um assunto também muito interessante, na hora da enfermidade e do luto. Um ótimo domingo para vocês. Fiquem com Deus.